Cara, às vezes eu fico me perguntando aqui, né? Por que tanta gente estuda sobre espiritualidade, visualização, lei da atração, mas no final da história a vida dessa pessoa não muda em absolutamente nada. Nada. E eu vejo assim, essas pessoas, elas pensam. Essas pessoas, sim, elas sentem. Mas quando chega na hora de agir, de tomar uma ação, aí sim, essas pessoas se escondem, essas pessoas atrasam, essas pessoas procrastinam, essas pessoas paralisam. Olha só que louco, né? A gente tá cheio de conceito, a gente tá cheio de informação, a gente tá cheio de questões que nos ajudam a desenvolver a prosperidade, a abundância na nossa vida, cheio de conceitos, cheio de práticas, sabemos, pensamos, sentimos, mas na hora de agir, e aí como é que fica? E não adianta, a gente precisa de algo muito mais importante do que pensar, do que sentir, a gente precisa do agir. E dentro do que a gente tem estudado sobre a ciência de ficar rico aqui, o Wallace Wattles revelou um dos princípios mais esquecidos dentro do processo de criação. E talvez seja aqui onde a maioria da gente, e vou me incluir nessa daqui, porque em alguns momentos me pego nessa situação, e o bom que eu me lembro aqui também, e a gente vai lá e faz sério. Mas o processo mais esquecido da criação chama-se ação eficiente, segundo Wattles, né? É a ação que nasce da fé. É a ação que abre portas. É a ação que materializa aquilo que ainda está invisível. Assim como Wattles diz, né? Precisa da ação. Muitas pessoas buscam mudar alguma coisa na vida e realmente, quando chega na parte final, que é a parte de tomar uma ação, essas pessoas não fazem o que é necessário. Estranho, né? Mas vamos começar com um ponto que confunde muitas pessoas, tá? Não é a quantidade de ações que nós tomamos que cria riqueza pra gente. Não é a quantidade, mas a qualidade dessas ações. Porque você pode trabalhar muito na tua vida e não ficar rico. Eu conheço muitas pessoas que trabalham muito e não ficam ricos. Então, o segredo não está na quantidade do quanto a gente trabalha, mas na qualidade de como a gente trabalha. Talvez você tenha pensado aí agora, nossa, cara, eu trabalho demais. E mesmo assim, você imagina, você pode agir o dia inteiro. Você pode, talvez, trabalhar 12 horas por dia. E eu vou falar, de vez em quando isso acontece comigo. Né? Você pode correr, você pode se desgastar e ainda assim não sair do lugar. Ou seja, trabalho demais e realizo pouco. Mas por que isso acontece? Porque esta ação que você está tomando, ela é uma ação que está sendo tomada com medo. É uma ação que está sendo tomada com pressa. Ou pior de tudo, né? É uma ação tomada com desespero. E esse tipo de ação, de medo, de pressa e principalmente de desespero, ela não cria nada. A ação frenética não abre caminhos. A ação inspirada, sim. A ação frenética, ela é emocional. E a ação eficiente, ela é espiritual. Essa pausa aqui é para que você pense um pouco. Eu vou falar de novo. A ação frenética não abre caminhos. A ação inspirada abre. Inspiração. A ação frenética, ela é uma resposta emocional. E a ação eficiente, ela é uma ação espiritual. Grava isso. Grava isso da próxima vez que você estiver fazendo alguma coisa. Então lá, no livro que a gente está utilizando, A Ciência de Ficar Rico, o Wallace Wattles define a ação eficiente como fazer de maneira perfeita tudo aquilo que pode ser feito hoje. Nem mais, nem menos. Mas tudo que você se propor a fazer hoje, tudo aquilo que pode ser feito hoje, fazer de maneira perfeita. Nem mais do que você precisa e nem menos do que você precisa.
Isso significa que você age dentro do estado mental correto, o estado de certeza, o estado de presença e confiança. Olha só, a ação eficiente ela nasce assim. Você pensa com clareza, você sente com gratidão, que a gente já estava falando aqui, e você age com fé. Essa combinação coloca você em sintonia. Você vai ajustar lá a tua frequência com o resultado. Olha só que louco. E quantas vezes a gente se pega fazendo coisas, sei lá, no automático, né? No automático. Sem dar a devida atenção, a devida qualidade àquilo que a gente está fazendo. A gente não age em consonância com o nosso desejo mais profundo. A fé, ela dá a direção para a gente, para onde a gente está indo. A gratidão dá energia para onde a gente está indo. E a ação eficiente dá forma para aquilo que nós estamos criando. Então eu preciso da fé para dirigir, estou desejando algo lá na frente. Eu preciso da gratidão para ter essa energia para colocar para rodar. E eu preciso de uma ação eficiente, que é esse ponto que a gente está falando aqui hoje, para que eu possa dar forma àquilo que eu estou criando. Então, se muitas coisas não estão acontecendo na tua vida, compreenda essa triangulação que eu te falei aqui. E o legal desse processo é que quanto mais atitudes que a gente tem com fé daquilo que a gente fala, cada ação que a gente toma torna-se uma mensagem para o universo. Por quê? A minha ação é tomada com fé, com direção naquilo que eu estou desejando, e eu me energizo com a gratidão para poder movimentar, e eu estou mandando uma mensagem para o universo. E essa mensagem vem da nossa vibração, como a gente tem falado aqui, da lei da vibração, do princípio da vibração, do hermetismo. Se você age com medo, o universo lê o quê? Ele não acredita. Eu estou agindo com medo, o universo, a resposta que eu estou dando não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu faço. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu estou naquele momento. É o meu endereço vibracional. Se você age com dúvida naquilo que você está fazendo, qual é a leitura que o universo faz? Pô, ela não está pronta. Por quê? Porque eu não estou agindo com dúvida, então não está pronta para receber. Mas se você age com confiança, mesmo sem ver os resultados ainda, e aí que está a questão, o universo entende de você. Ela já é, ele já é. Ele já construiu, ela já construiu. Já conquistou. Você imagina que esta vibração, esse estado vibracional te leva a uma posição diferente? Então as oportunidades começam a surgir na tua vida. Pessoas aparecem, ideias chegam, situações conectam. A fé não cria resultados mágicos, a fé cria movimentos. Então a gente tem que pensar dessa maneira. E César, mas como é que eu faço para agir eficientemente no meu dia a dia? Como é que isso é na prática? Como é que eu faço para colocar? E aqui eu te trago 3 perguntas que transformam a sua ação em uma ação eficiente. Anote aí. Primeira pergunta, anotadinha aqui. Esta ação nasce do meu objetivo ou do meu medo? Porque se for do medo é uma reação, né? Não é uma criação, é uma reação. O medo gera pressa. O objetivo gera direção. Então, pergunte, esta ação que estou tomando agora nasce do meu objetivo ou do meu medo? Ou do meu desespero, que é pior ainda, né? Segunda pergunta, eu estou fazendo o meu melhor hoje? Ou estou vivendo no amanhã? Porque às vezes nós estamos fazendo o automático hoje, sem fazer o melhor, esperando o amanhã. E aí, a única coisa que existe na nossa vida é o agora. É o que eu estou fazendo agora, com aquela visão futura, com aquela fé futura. Mas eu estou presente aqui, fazendo algo no meu dia a dia. Terceira pergunta, essa ação me aproxima do que eu quero ou só me mantém ocupado? Porque senão é uma ação, uma distração, nem é uma ação. Certo? Se você vê que você está ocupado, você não está sendo eficiente. Então, ser ocupado não é ser eficiente. Ser eficiente
é ser intencional. Ou seja, existe uma intenção naquilo que eu estou fazendo, uma dedicação naquilo que eu estou fazendo, para que eu realize aquilo que eu tenho fé lá na frente. Então lembre-se, não é fazer muito, é fazer certo. E o certo é tudo que você consegue fazer hoje, de forma perfeita e completa, com fé. E você não precisa estar vivendo a vida que você deseja do futuro. Você pode estar empregado agora no teu trabalho e fazer o melhor que você pode agora, com o que você tem. E essa é uma grande questão. A ação eficiente, ela não é pressão. Ela é presença. Vamos mudar, não é pressão, é presença. Ela não é se desgastar. Aliás, ninguém precisa se desgastar. A gente precisa se alinhar. Então, a ação eficiente, ela é a prova física, né? Você está agindo em conformidade com a tua fé. Então, ela é a prova da tua fé, do que você acredita. E quando você combina esse pensamento criador, essa gratidão e essa ação inspirada, você entra no fluxo de gerar riqueza na tua vida. Em momentos da minha vida eu não movia assim. Em momentos da minha vida onde foi tudo maravilhoso, eu me movia assim. E hoje, olhando para trás, olhando a história, olhando tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu conquistei, tudo que eu deixei de conquistar, entra nesse fluxo de combinar esse pensamento criador, gratidão e ação inspirada. O que a gente vai ver mais para frente? Nós vamos falar um pouquinho sobre um dos conceitos mais poderosos e ignorados lá desse livro que a gente está utilizando como referência, que é a arte de receber. Porque tem gente que cria, tem gente que age, toma ação, mas não deixa o universo entregar as coisas para si. Se esse episódio aqui te tocou, deixa aqui um comentário, responde aí para mim. Você tem agido com fé ou com pressa? Lembre-se, a riqueza, ciência, espiritualidade, o caminho começa de dentro. Até o próximo vídeo.